Bom dia, meu povo do nono, tudo bem? Galera, como é que vocês estão? Como é que tá indo? Como é que tá sendo esse esquema de estudo em casa, fazer a tarefa, a dinâmica de assistir as videoaulas? Tá tendo alguma dúvida? Algum questionamento, alguma ressalva ou alguma ideia, alguma sugestão? Galera, tanto eu como todos os professores estamos à disposição para atender vocês e tirar qualquer dúvida, qualquer questionamento, e a gente também está aberta a receber novas sugestões, tudo bem? Então, se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, algum questionamento, vá até no privado do professor do WhatsApp e fale conosco, tudo bem? E nós estamos à disposição para atender vocês. Essa aulinha vai ser uma aulinha de correção de atividades. Nós vamos corrigir todas as atividades que foram passadas de biologia, do estudo de botânica, beleza? Presta atenção. Antes de nós começarmos a corrigir as atividades, eu tenho 3 recados para vocês. Primeiro recado, se você ainda não está no grupo do WhatsApp oficial do nono ano, onde lá estão todos os professores, mande mensagem para algum colega ou ligue lá na coordenação do colégio e peçam para eles te adicionarem, beleza? Porque lá é onde eu estou postando semanalmente o roteiro de estudos de vocês, beleza? A forma como vocês têm que realizar as atividades e a forma como vocês vão me encaminhar essas atividades, tudo bem? Segundo recadinho, eu preciso que vocês comentem o nome de vocês lá em cada videoaula do YouTube, porque foi a forma que nós encontramos para me colocar presença na sua chamada. Se eu ver lá que o seu nome não tá lá nos comentários, eu vou acreditar e vou supor que o fulano não assistiu a videoaula, logo você vai com falta, tudo bem? Ah, professora, mas o meu não tem a opção de comentar. Se o seu perfil é Kids ou Infanto Juvenil, o YouTube não permite você fazer comentários em vídeos. Então aí, o que a gente vai fazer? Se o seu não é possível comentar no vídeo, você vai me mandar uma mensagem no meu privado falando a sua série, nono ano, e o seu nome completo. Aí você manda uma fotinha, você assistindo a aula, tá? Uma selfiezinha, só para mim comprovar que você assistiu a aula, para mim colocar presença para você. Nessa vida tudo tem solução, basta a gente conversar, tudo bem? E por último, vocês estão perguntando, ai, tem vídeo novo? Quando que tem vídeo aula nova? Eu não sei o dia que vão ser postadas as aulas. Por isso, galerinha, eu peço que vocês se inscrevam no canal da escola. Por quê? Se você se inscrever, toda vez que entrar vídeo novo, que for adicionado novas videoaulas, você vai ser notificado, então facilita, beleza? Ok. Vamos começar a correção. Nós vamos começar corrigindo a página 258 e página 259. Depois vamos para a página 267 e 266. E por último nós vamos corrigir a lista, que foi a última lista do roteiro de aula que eu passei para vocês, tudo bem? Então vamos lá, ó. Pega a apostila, página 258, número 1. Fala assim, ó. A cobertura vegetal contribui para reduzir a erosão dos solos. De maneira geral, o tipo de vegetação também interfere no controle desses processos de desgaste do solo. Observe o quadro abaixo e responda essas questões. Letra A. Desenhe no espaço abaixo uma representação do sistema radicular fasciculado e pivotante. Em seguida, descreva com suas palavras cada uma delas. Então aí, ó, a raiz do tipo pivotante e a raiz do tipo fasciculada. Vamos descrever de forma objetiva e de forma simples. Na raiz pivotante eu tenho uma raiz central e eu vou ter o quê? Raízes laterais. Lembrando que a raiz central ela sempre vai ter o maior comprimento. Já nas raízes do tipo fasciculado eu não tenho uma raiz central. Todas as raízes elas vão ter o mesmo quê? Tamanho. Simples, beleza? Letra B. Analisando as informações do quadro, qual é o sistema de raízes protege mais o solo contra a erosão? Como você chegou à conclusão? Para responder essa questão, letra B, a gente tem que olhar essa tabela. Olha a tabela, fala tipo de cobertura vegetal, tipo de sistema radicular e o tempo em anos para o desgaste de 15 centímetros no solo. Qual é a raiz que demora mais tempo para desgastar? As raízes do quê? Das gramíneas, que elas levam o quê? 4 mil anos. Enquanto as raízes do cafezal levam o quê? 2.000 anos, beleza? Então aqui, ó, eu tenho sistema radicular do tipo o quê? Fasciculada, porque ela demora o dobro de tempo para desgastar 15 centímetros do solo, beleza? Letra C. De que maneira o sistema radicular citado no item B garante mais proteção ao solo
se comparado com outros sistemas de raízes. Converse com os colegas sobre os assuntos. Então vamos dar lá uma comentadinha. Quanto maior a diversidade de raízes, maior vai ser a proteção para o meu solo. Então, quanto maior a diversidade de plantas, maior diversidade de raízes eu tenho. Logo, essa grande diversidade, essa gama de diversidade de plantas gera o quê? Uma maior proteção para o meu solo, beleza? Então, olha a respostinha. Quanto maior a diversidade é a quantidade de vegetais do solo, menor a probabilidade de erosão, tudo bem? Então, aqui faltou um acentinho. Tudo bem, galera? Questão número 1 foi tranquila? Vamos para 2. Página 259, número 2. O consumo regular e variado de alimentos vegetais pelo ser humano contribui para a manutenção da saúde. Veja ao lado alguns vegetais utilizados na culinária brasileira. Letra A. Organize os vegetais ao lado no quadro a seguir, de acordo com a parte comestível dessas plantas. Então, o que eu tenho de folha aí? Eu tenho o alface e o repolho. O que eu tenho de caule? O gengibre e a batata, o quê? Inglesa. E o que eu tenho de raiz? A cenoura e a beterraba, beleza? Letra B. Descreve em seu caderno a importância para os vegetais de cada um dos órgãos citados no quadro acima. Então, qual é a principal função da folha? A folha vai ser responsável por realizar o processo de fotossíntese, que vai ser o processo de produção de energia, produção de glicose, beleza? Para gerar a sustentação e o desenvolvimento daquela planta, ok? O caule, ele vai ter função de sustentação da planta, beleza? E ele também vai ser responsável por fazer o transporte de substâncias. Esse transporte de substâncias é feito pelos vasos condutores. Lembrando que existem dois tipos de vaso condutor. Eu tenho o xilema, que vai conduzir seiva bruta. Essa seiva bruta que é rica em água e sais minerais. E eu tenho o floema, que vai ser responsável por transportar a seiva elaborada. Lembrando que a seiva elaborada ela é formada basicamente por glicose, tudo bem? E por último eu tenho a raiz. A raiz ela vai ter função de fixação e de absorção o quê? De nutrientes do solo. Esses nutrientes basicamente é o quê? Água e sais minerais, beleza? Número 2 foi tranquilo. Número 3, ele fala aí da palmeira jussara e aí vamos para a questão. A letra A fala assim, ó. A produção de palmitos exige o corte das palmeiras. De que parte do vegetal o palmito é retirado? Se necessário, faça uma pesquisa. Então, presta atenção. O palmito, ele é retirado da região do caule. A região do caule, mais especificamente, da gema o quê? Apical. Então, o palmito que a gente come, ele é retirado do quê? Do caule dessa palmeira, beleza? B. Marque um X no tipo de caule da palmeira jussara. O tipo de caule da palmeira jussara é o tipo quê? Estipe. Quais são as características desse caule? Ele é um caule cilíndrico, sem ramificações e as folhas elas estão dispostas em forma de coroa. Então, colocando essas características, você consegue visualizar aqui, ó, no desenho, acertou a questão, gabaritou, beleza? Letra C. Uma das alternativas recentes para proteger a palmeira jussara e ao mesmo tempo garantir a sustentação às comunidades que dependem do extrativismo vegetal em algumas regiões é utilizar os frutos, que se assemelham ao açaí. Qual que é a importância desse tipo de extrativismo se comparando com a extração de palmito? Converse com os colegas sobre o assunto. Presta atenção, meu povo. Quando eu faço a questão do extrativismo para retirar o palmito, eu vou ter que matar o quê? A minha planta. Com isso, eu aumento a área o quê? De desmatamento e diminuo a quantidade de população daquele vegetal. E aí, quando eu retiro uma grande quantidade ali de palmeiras, eu vou fazer um impacto ambiental naquela região, porque aquelas palmeiras elas podem servir de alimentos e de abrigo para outros animais. Então ali eu tenho um desastre ecológico, eu vou ter um desequilíbrio ecológico, beleza? Já quando eu retiro, eu faço um extrativismo apenas para retirar as sementes, retirar os frutos,
eu vou manter ali a minha planta. Então, o meu desequilíbrio ambiental ele vai ser muito menor, beleza? Então, basicamente, a respostinha seria: a retirada do palmito envolve a morte da planta. A colheita dos frutos mantém a planta o quê? Viva, diminuindo o quê? O meu desequilíbrio ambiental, o meu desastre ambiental, o meu impacto ambiental ali naquela região. Lembrando que mesmo o extrativismo dos frutos gera um impacto ambiental, mas é um impacto ambiental muito menor quando comparado com a retirada do palmito, que aí eu tenho que matar, retirar toda a palmeira, beleza? Então, basicamente é isso. Ok, página 256 e 259 foi tranquilo. Vai agora para a página 266 e 267. Muda aí a página, chegamos. Vamos lá. Número 1. Complete as sentenças corretamente utilizando as palavras distribuídas no quadro abaixo. Então vamos lá. Letra A. A clorofila é o pigmento de coloração verde fundamental para a realização de fotossíntese. Beleza? Letra B. O floema é um tecido vegetal que conduz à seiva elaborada. Lembrando que essa seiva elaborada ela é basicamente constituída por glicose. Beleza, meu povo? Letra C. Os vegetais são seres vivos autotróficos, pois produzem o seu próprio alimento. Sim, os vegetais eles vão produzir o seu próprio alimento através do processo de fotossíntese. Beleza? Ok. Letra D. Os principais órgãos fotossintetizantes da maioria dos vegetais são as folhas. Cadê? Letra D, folhas. E. O cloroplasto é a organela onde ocorre o processo de fotossíntese. E F. O gás carbônico é utilizado pelo vegetal no processo de fotossíntese. Beleza? Certinho. Número 2. Observe as folhas de alguns vegetais. Observando as folhas dos vegetais acima, podemos perceber que elas têm formatos e tamanhos variados. Marque um X nas sentenças corretas sobre as folhas. O formato laminar das folhas de muitas plantas contribui para que elas captem luz. Verdadeiro. Próxima. A fotossíntese ocorre com maior intensidade no caule. Falso. A fotossíntese vai ocorrer com maior intensidade nas folhas, beleza? Última. A disponibilidade de água no ambiente influencia no formato e no tamanho das folhas dos vegetais? Certinho. Então, como que ficou o gabarito? Verdadeiro, falso, verdadeiro. Número 3, página 267. Leia a tirinha a seguir e responda as questões propostas. Mas você cortou as folhas dela, para ela não perder água, meu filho. Assim as raízes se recuperam e ela vai sobreviver. Dói na gente, mas é para o bem dela. O quadrinho, vamos lá, letra A. Agora explique com as suas palavras a relação entre as folhas das plantas e a perda de água, citado no primeiro quadrinho da tirinha. Presta atenção. No primeiro quadrinho da tirinha, eles fazem um comentário e se referem ao processo de transpiração. O que é o processo de transpiração? O processo que é feito nas folhas e que ocorre a perda excessiva de água, beleza? Para o ambiente. Então é o processo em que a planta ela vai perder água para o ambiente. Lembrando que essa água que vai ser perdida é a água que está em excesso, a água que a planta não irá utilizar, beleza? B. Como as plantas podem perder a água? As plantas elas vão perder água a partir do processo de transpiração, beleza? Número 3, bem tranquilinho. Número 4, ele traz um texto aí falando da poluição de Manaus e da relação que existe entre o processo de poluição e o processo de fotossíntese. Então vamos lá. Letra A. Como a poluição pode interferir no processo de fotossíntese? Olha aqui. A poluição eleva a produção de gás ozônio. E esse gás ozônio inibe a abertura dos estômatos. E aí a gente viu que os estômatos são estruturas que se encontram nas folhas responsáveis por absorver o quê? O gás carbônico. Se o meu estômago está fechado, a minha planta não absorve gás carbônico. Consequentemente, inibe o processo de fotossíntese. A planta não vai conseguir produzir o seu próprio alimento.
e ela vai acabar o quê? Morrendo. Então a alta concentração do gás ozônio no ambiente gerado pela poluição inibe a abertura o quê? Dos estômagos, beleza? Letra B. Como a não abertura do estômago pode prejudicar a fotossíntese? A gente já falou, o estômago vai ser a estrutura responsável por absorver o gás carbônico. Se o estômago está fechado, a planta não absorve gás carbônico. Consequentemente, ela não tem um dos reagentes necessários para fazer o processo de fotossíntese, inviabilizando o processo de fotossíntese, beleza? Então, questõezinhas do livro, tranquilo. Agora vamos pegar, meu povo, respira, né? Muito rápido. Vou tirar um pouquinho, vou sair um pouquinho de cena. Tira um print da tela, onde está aí do quadro, onde estão todas as respostas, e pega a lista, beleza? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Foi lá, tirou o print. Número 3. Lista. Número 3, perdão. Lista, pega a lista aí, ó. A número 1 fala assim, o que é a fotossíntese? A fotossíntese é um processo realizado pelas plantas, onde a gente vai ter a transformação da energia solar em energia química. Lembrando que a fotossíntese sempre vai ser feita por organismos o quê? Produtores. E os organismos produtores, eles sempre vão estar na base da minha cadeia alimentar. Ou seja, eles são essenciais para a sobrevivência e permanência de outros organismos vivos. Tudo bem? Como que ocorre o processo nas plantas? Então, a fotossíntese vai ocorrer em uma estrutura das folhas denominada cloroplasto. Então, os cloroplastos vai ser a organela responsáveis por fazer o processo de fotossíntese, gerando o quê? Glicose, gerando energia. 3. Quais os elementos são absorvidos e liberados pelas plantas durante o processo? Então, quais são os elementos que são absorvidos? A planta vai absorver gás carbônico e água e vai liberar e vai gerar como produto glicose, que a fórmula molecular é C6H12O6, mais o que? Oxigênio. Essa glicose fica para a permanência e sustentação e desenvolvimento da planta e esse oxigênio é liberado o quê? Na atmosfera, beleza? Lembrando que o processo de fotossíntese ele ocorre em 2 etapas. Eu tenho a fase clara, que tem o consumo de luz solar, e eu tenho a fase escura, que não é necessário a absorção de luz solar, beleza? Tranquilo? Número 4, vamos lá. Assinale os itens abaixo como verdadeiro ou falso. Primeiro, a raiz é um órgão geralmente clorofilado, sendo responsável pela fotossíntese e absorção de seiva elaborada do solo? Falso. 2. A gema terminal do caule promove o crescimento longitudinal dos vegetais? Verdadeiro. Próximo. A coifa protege a gema apical do caule do atrito com o ar? Tá falso, né? Próximo. O caule dos coqueiros é chamado de estipe, o qual possui as folhas saindo do ápice, não havendo formação de galhos. Verdadeiríssimo. Último. Todo caule é exclusivamente aéreo, não havendo exemplares subterrâneos nem aquáticos. Falso, 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 né? Essa alternativa aí está extremamente errada. Número 5. Existem diversos tipos de caules e de raízes adaptados às necessidades específicas de alguns tipos de vegetais. Sabendo disso, correlacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então vamos lá. Caule subterrâneo que armazena substâncias nutritivas como a batata inglesa. Qual que é esse tipo de caule? Letra E, tubérculos, beleza? Próximo. Raiz típica de solos pobres em oxigênio. Raízes respiratórias. Letra A. Próximo. Caule subterrâneo encontrado na bananeira. Letra D, rizoma. Próximo. Raízes que armazenam substâncias nutritivas como a cenoura. Letra B, raízes tuberosas, beleza? C, raiz típica de plantas parasitas. Já dei resposta, que são raízes o quê? Sugadoras, né? Então ficou E, A, D, B e C, beleza? Número 6. Um estudante de botânica verificou que as raízes possuem algumas regiões com funções específicas. Dentre as partes das raízes que mais se destacam estão a região pilífera.
Esse estudante ficou curioso em saber o que aconteceria com esse vegetal caso fosse atacado por uma praga que destruísse a região pelífera da raiz. De acordo com a função dessa área, dê a explicação de que esse estudante necessita. Presta atenção, a zona pelífera da raiz é a zona onde a gente vai ter a presença dos pelos absorventes, lembra lá? E esses pelos absorventes, eles vão ser responsáveis por fazer o processo de absorção de nutrientes do solo. Se eu tenho ali um parasita que danifica aquela região, a zona pelífera, não vai ocorrer o processo de absorção de nutrientes do solo. Logo, essa planta vai acabar morrendo por falta de o quê? De nutrição, beleza? Então, qual a resposta? A planta morreria por falta de nutrientes, beleza? 7. Os órgãos vegetais de uma planta são estruturas envolvidas no processo de manutenção e desenvolvimento desses organismos. Um dos órgãos vegetais é o caule. Sabendo-se disso, determine quais são as duas funções desse órgão que permite a sobrevivência do vegetal. Então, a primeira é, o caule ele vai ser responsável pela sustentação de toda a planta. E depois ele vai ser responsável pelo transporte de substâncias. Porque no caule nós encontramos os vasos condutores. Quais são eles? Xilema e floema. Lembrando que o xilema vai transportar seiva bruta, que é água e sais minerais. E o floema vai transportar seiva elaborada, que é o quê? Glicose, beleza? Número 8, o último, para acabar. Bora lá! Relacione as plantas da coluna 1 com os respectivos tipos de caule da coluna 2. Então vamos lá. Batata inglesa. A batata inglesa é um tipo de tubérculo. A bananeira ela é um tipo de rizoma. A cana-de-açúcar é um caule do tipo colmo. O babaçu, ele vai ser um caule do tipo quê? Estipe. A cebola, ela vai ser um caule do tipo bulbo. E o moranguinho vai ser um caule do tipo quê? Estolho. Então ficou 6, 5, 4, 1, 2 e 3. Tudo bem, meninos? Meninos, correção de todas as atividades. Caso ainda permaneça alguma dúvida, estou à disposição. Pode mandar mensagem no WhatsApp que eu vou explicar para vocês e tirar todas as dúvidas, todos os questionamentos, tudo bem? Um beijo para vocês, até mais. Vou sair um pouquinho de cena para vocês tirarem um print, tudo bem? Tchau, tchau. Fica com Deus.